Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lamentações, capítulo 1. E nós vamos pedir por todas as pessoas que choram, que têm uma tristeza, uma dor, que esta carta seja uma libertação para a depressão, para a tristeza, para a aflição, para a angústia. Como está abandonada a cidade tão povoada? Assemelha-se a uma viúva, a grande entre as nações, rainha entre as províncias, ficou sujeita ao tributo. Ela chora pela noite adentro, lágrimas lhe inundam as faces, ninguém mais a consola. Até quantos a amavam, seus amigos todos a traíram e se tornaram seus inimigos. Judá partiu para o exílio, em miséria e dura servidão. Habita entre as nações, sem achar repouso. Atingiram-no seus perseguidores entre as suas fronteiras. Estão de luto os caminhos de Sião, e ninguém mais vem as suas festas. Suas portas todas estão desertas. Geme seus sacerdotes, aflige-se as virgens, e ela mesma vive na amargura. Apossam-se dela seus opressores, e tranquilos vivem seus inimigos, pois o Senhor a aflige por causa do número de seus crimes. Partiram cativos seus filhos diante do opressor. Desaparece da filha de Sião toda a sua glória. Seus príncipes se tornaram como servos que não encontraram pastagens e que fogem esgotados diante dos que os perseguem. Nesses dias de males e vida errante, recorda-se Jerusalém das delícias dos tempos idos. Agora que seu povo sucumbiu sobre os golpes do inimigo, e ninguém vem socorrê-la, olham-na seus inimigos e zomba de sua devastação. Graves foram os pecados de Jerusalém. Ela ficou uma imundície. Quem a honrava agora a despreza, porque lhe viram a nudez. E ela geme e esconde o rosto. Vê-se sua mancha sobre suas vestes, ela não previra este fim. É imensa sua decadência, e ninguém vem consolá-la. Olhai, Senhor, para minha miséria, porque o inimigo se ensoberbece. O adversário lançou a mão sobre todos seus tesouros, e ela viu os pagãos penetrarem em seus santuários, aqueles dos quais dissestes que não entraria em vossa assembleia. Geme todo o povo à procura de pão, por viverem trocas suas joias, a fim de recuperar as forças. Vede, Senhor, e considerai o aviltamento a que cheguei. Ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e julgai se existe dor igual à dor que me atormenta, a mim que o Senhor feriu no dia de sua ardente cólera. Até os meus ossos lançou ele do alto, um fogo que os devora. Sob meus passos estendeu redes, e me fazem cair violentamente, enchendo-me de pavor. Eu ando amargurado o dia inteiro, e o jugo dos meus crimes está ligado pelas suas mãos. Pesa-me ao pescoço um feixe, e faz vacilar minha força. O Senhor me entregou em mãos das quais não posso libertar-me. Rejeitou-me o Senhor todos os bravos que viviam em meus muros. Enviou contra mim um exército, a fim de abater minha jovelite. O Senhor esmagou no lagar
a Virgem filha de Judá. Eis o motivo porque choro, funde-se em lágrimas os meus olhos, porque ninguém ao meu lado me consola, nem me alenta. Ninguém vivem consternados os meus filhos, porque triunfa o inimigo. Sião estende as suas mãos sem que ninguém a console. Mandou o Senhor contra Jacó inimigos sem conta. Jerusalém se tornou entre eles objeto de aversão. O Senhor é justo, porque fui rebelde à sua voz. Escutai todos vós, ó povos, e vede a minha dor. Minhas virgens e meus jovens foram conduzidos para o exílio. Implorei a meus inimigos e eles me iludiram. Meu sacerdote e os anciãos pereceram na cidade, enquanto buscavam alimento para revigorar a força. Vede, Senhor, a minha angústia, treme minhas entranhas, e meu coração está perturbado por causa de minhas revoltas. De fora mata a espada, de dentro alastra a morte. Meus suspiros são ouvidos, sem que ninguém me console. Meus inimigos, vendo minha ruína, sentem-se felizes com vossa intervenção. Fazei vir o dia por vós predito, que a mesma sorte lhes advenha, que todos os seus crimes vós estejam presentes. Tratai-os como a mim me tratastes, por todos os meus crimes, porque não cessam meus gemidos, está doente meu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É um livro que a gente já vai percebendo que vai falar muito da dor, muito das lágrimas, por isso vale a pena eu poder ler para vocês esta explicação inicial. As lágrimas podem simplesmente ser definidas como gotas salgadas que escorrem dos olhos e elas podem ser causadas por irritação ou riso, mas são normalmente associadas à tristeza e aflição. Normalmente, quando choramos, os amigos se preocupam, pensam que há algo errado e tentam consolar-nos. Os bebês podem chorar por comida, as crianças pela perda de um objeto, um animal de estimação. Os adultos, quando confrontados com algum trauma, com a morte de alguém, e assim por diante. A aflição de Jeremias foi profunda. Ele é lembrado como o profeta chorão. E suas lágrimas brotaram de um coração partido. Como porta-voz de Deus, ele sabia que aguardavam Judá, seu país, e Jerusalém, a capital, a cidade de Deus. O julgamento do Senhor é a destruição, e a destruição sobrevieram. Assim Jeremias chorou, suas lágrimas não foram derramadas por motivos egoístas. Ele não se lamentou por causa de uma perda ou sofrimento pessoal. Chorou porque o povo tinha rejeitado o seu Senhor, o Deus que os tinha criado, amado e que repetidamente tentava abençoar Judá. O coração de Jeremias estava partido porque ele sabia que o egoísmo e o pecado, o orgulho do povo, acarretaria muito sofrimento e um exílio prolongado. As lágrimas de Jeremias foram de empatia e simpatia por seu povo. Seu coração estava ferido pelas mesmas atitudes que ferem o coração de Deus. Os dois livros atribuídos a Jeremias foram o mesmo acontecimento, a destruição de Jerusalém. No primeiro, a profecia sobre o castigo de Judá. No segundo, há um poema que relembra sua desolação. Conhecido como o livro das lágrimas, Lamentações é um poema triste, um lamento fúnebre sobre a queda de Jerusalém. Aquilo que faz uma pessoa chorar diz muito a seu respeito. Pode indicar se a ela é egoísta, egocêntrica
ou tem o coração voltado para Deus. O livro de Lamentações nos permite ver o que entristeceu Jeremias como um dos servos escolhidos de Deus. O profeta permaneceu só, imerso na profundidade de suas emoções, abatido por seu cuidado pelo povo, seu amor pela nação e sua devoção a Deus. Qual a causa de suas lágrimas? Você chora porque seu orgulho egoísta tem sido ferido ou porque as pessoas à sua volta levam uma vida pecaminosa e rejeitam a Deus que os ama eternamente? Você chora por ter perdido algo valioso ou porque todas as pessoas em sua volta sofrerão devido à pecaminosidade em que vive? Nosso mundo está cheio de injustiça, pobreza, guerra, desunião, rebelião contra Deus. Todas essas coisas deveriam fazer-nos chorar, mas também agir no sentido de pregar a salvação. Leia Lamentações e aprende que o que entristece a Deus. O livro de Lamentações é um poema fúnebre dedicado a Jerusalém, antiga capital de Judá. O templo foi destruído. Não havia mais rei e o povo foi levado para o exílio. Deus advertiu que poderia destruir os judeus se eles o abandonassem. Depois de toda a assolação, o povo percebeu sua condição e confessou o seu pecado. Esse capítulo 1, esse é um triste cântico do profeta Jeremias por causa da destruição de Jerusalém. Judá havia sido totalmente derrotada pelos caldeus. O templo foi destruído e os cativos foram levados para a Babilônia. As lágrimas de Jeremias deviam-se ao sofrimento e humilhação do povo. O profeta chorou porque Deus havia rejeitado os judeus por causa da rebeldia que demonstram. A cada ano, o livro de Lamentações é lido em voz alta para lembrar a todos os judeus que a queda de Jerusalém deveu-se à sua obstinação pecaminosa. A expressão todos os seus amadores refere-se às nações que mantinham boas relações com Judá e com o Egito, à medida que os caldeus se aproximaram de Jerusalém. Judá continuou em sua rebelião contra Deus e buscou ajuda, proteção em outras nações. A advertência de Deus foi clara, em bom som. Se Judá brincasse com fogo, ia queimar-se. O povo de Deus teve uma chance, mas perdeu de modo tolo, recusando-se a crer que a vida imortal traz a punição de Deus. A consequência final do pecado é a punição, como está em Romanos 6, 23. Podemos escolher ignorar as advertências de Deus, porém, assim como o juiz alcançou Jerusalém, também alcançará aqueles que desafiarem o Senhor. Você está ouvindo a palavra de Deus? Está obedecendo? A obediência é uma prova de amor a Deus. Inicialmente, o pecado parece oferecer liberdade, mas a liberdade para fazer algo que desejamos gradualmente se torna uma vontade de fazer todas as coisas. Assim, nos tornamos prisioneiros do pecado, atados a seu jugo. Deus é o único que liberta do cativeiro do pecado. Ele nos dá a liberdade, não para fazermos tudo o que queremos, mas para fazermos o que Ele sabe ser o melhor para nós. Mesmo que pareça estranho, a verdadeira liberdade é alcançada por meio da obediência a Deus. Seguindo a orientação dEle, recebemos o melhor. Deus é o Consolador, mas por causa do pecado de seu povo, teve que tornar-se o seu juiz.
Os aliados de Judá não poderiam ajudar, porque o povo falhou em buscar Deus, ainda que aliados parecessem fortes, na verdade eram fracos, porque Deus não estava com eles. O socorro fidedigno pode vir somente daqueles cujo poder provém de Deus. Ao buscar um conselho, procurem pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, que possa dar uma direção profunda do amor de Deus. Apesar de ser uma nação ímpia, a Babilônia foi um instrumento que Deus usou para punir Judá, destruindo a sua capital, Jerusalém. Os judeus desejavam que o Senhor punisse a pecaminosa Babilônia, assim como lhes havia punido. Faz-lhe como me fizestes a mim. Deus poderia fazer isso, pois já havia julgado aquela nação. Podemos ver isso em Jeremias 50, do 1 ao 27. Não é nada diferente do que nós estamos vivendo nesse tempo. Precisamos rezar, dobrar o nosso joelho diante do Deus Todo-Poderoso que tem a sabedoria divina para fazer todas as coisas, rezar e pedir ao Espírito Santo luz para a gente continuar sendo fiel a Deus. E mesmo diante das nossas lágrimas, da nossa dor, que não tem sido fácil para ninguém, acredito que todos nós temos vivenciado intensa cruz, momentos de muita escuridão, mas com a força de Jesus na Eucaristia. Ele é a nossa fortaleza por excelência. Ele é o nosso bem maior. Por causa dele, nós realmente não desistimos. A dor, as lágrimas, os desafios só nos fazem serem mais fortes, nos render ainda mais diante de Deus. Crescemos e nos tornamos pessoas fortes diante do sofrimento. Quando eu via nesta semana, os eucranianos falando, muito do que tem de valentia neles, de doação, de dar a vida pelo país e pelo irmão, vem de superação, de dias de muita luta, de muita escuridão. Que aprendemos com Jesus a seguir rumo à eternidade sem medo. Que Deus possa nos abençoar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.